pessoal, bem-vindos, bem-vindas a um novo episódio aqui do Take 5 Lounge. Eu sou o Fernando Zen, eu sou sócio-diretor aqui da Take 5. Eu sou um homem branco e uso bigode, estou com uma camisa rosa, calça jeans, tenho 1,88 m de altura, então sou bem alto. Para quem não estiver nos vendo, na realidade só estiver ouvindo a gente agora, essa é a minha descrição na realidade. E o assunto de hoje, né, do nosso podcast de hoje é sobre LGPD, né, LGPD na prática, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso juntamos aqui dois craques que estão aqui conosco, a Débora Araújo, que é advogada, sócia fundadora da DADL Digital Law, executiva com vasta experiência empresarial e ex-DPO da Claro. Débora. Muito prazer. Eu sou formada em Direito, sou Fellow de Information Privacy pela IAPP, que é uma associação de profissionais de privacidade e proteção de dados. Sou DPO certificada pela Universidade de Maastricht e, fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,60 m, uso óculos vermelhos, estou com uma blusa verde estampada, uma pantalona jeans e estou feliz de estar aqui hoje. Legal, obrigado. E com a gente aqui também está o Lucas Romeu, ele que é advogado, Head de Direito Digital, Inovação e Tecnologia na Moura Petroni Sociedade de Advogados. Lucas, bem-vindo, obrigado aí por ajudar a gente nessa. Muito obrigado. Meu nome é Lucas, eu sou um advogado também, especializado na parte de tecnologia. Atuo há bastante tempo na criação de projetos relacionados à proteção de dados e outras ferramentas tecnológicas. Tenho como base uma formação técnica em mecatrônica, que me ajuda, de alguma forma, em compreender melhor esse mundo e ajudar os nossos clientes e parceiros dentro desse contexto de tecnologia que a cada dia vem se modificando. A minha audiodescrição, eu sou um homem branco de 1,74 m, uso barba, tenho cabelos e olhos castanhos e estou vestindo um terno azul marinho. Bacana, pessoal. Então vamos dar início aqui, né? Vamos começar então com as nossas perguntas mais básicas sobre esse assunto, né? Lucas, o que é a tal da LGPD? Você pode explicar para a gente os princípios básicos aí, Claro. de como funciona tudo isso? Bom, a LGPD é uma abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados, né? E é uma legislação que veio basicamente para proteger os dados pessoais das pessoas físicas. E Zen, isso já é muito importante de deixar bem claro, porque às vezes o pessoal se confunde. A LGPD está aqui para proteger as pessoas físicas e não os dados das pessoas jurídicas, né? Então, sempre quando a gente falar sobre legislação, falar sobre a LGPD, a gente tem que sempre levar em consideração que o objeto principal são as pessoas, né? Então ela vem principalmente para dar mais segurança. Antigamente, no ambiente de tecnologia, de internet, onde não existiam muitas regras, principalmente... Quando aqui era tudo mato ainda. Era tudo mato. Você fazia o que quiser com os dados, né? Existiam diversas ferramentas que acabavam fazendo uso desses dados de forma indevida, as empresas acabavam se beneficiando disso. Inclusive, teve até aquele escândalo nos Estados Unidos, onde o Mark Zuckerberg foi chamado a depor, justamente pela utilização indevida de dados pessoais. E isso, de alguma forma, trouxe uma luz, né, sobre esse tema, e o mundo começou a se preocupar mais com essa questão. E não só no Brasil, como em todos os lugares do planeta, essa legislação começou a aparecer. E a partir desse aparecimento, dessas necessidades, estabeleceu-se então diversas normas e regras que têm como objetivo trazer mais segurança aos dados pessoais. Então, para que eu possa fazer a utilização desses dados, naturalmente vou precisar de consentimentos do usuário, ou ainda, existem algumas hipóteses que não necessariamente nós vamos precisar de consentimento. A lei ela vai trazer ali só algumas questões mais pontuais, mas ainda assim é uma legislação robusta, que traz bastante segurança para o nosso mercado, para todas essas questões de tecnologia, e tem como base botar regras, normas e princípios que façam com que as empresas façam um bom uso desses dados. Legal, cara. Pô, show demais. Débora, e quais tipos de empresas que devem se adequar à LGPD? De fato. Na verdade, todas as empresas.
é importante que se diga que dizer que as empresas devem se adequar à LGPD não significa que elas não podem tratar dados, ou que tudo mudou, ou que elas apenas podem tratar dados mediante consentimento do titular, que é algo que, de fato, o Lucas já comentou e que muito se difundiu na época de maneira não muito acertada. Então, todas as empresas devem se adequar à LGPD, sendo que para empresas de pequeno e médio porte, existem regras, existe uma flexibilização de determinadas regras por meio de uma resolução da Autoridade de Proteção de Dados, mas a rigor todo mundo. Claro. Importante também que se diga, é importante não ver a proteção de dados como um custo, mas como um cartão de visitas, como algo que, uma vez que seja apresentado, né, uma vez que a empresa invista nisso, ela vai mostrar para o público de fora e para os próprios colaboradores que ela está aí no momento atual da tecnologia, no estado da técnica, ela se importa, né? Assim, ela tem a preocupação em relação ao fato de que as novas tecnologias mais e mais tratam dados pessoais e que a empresa se organiza, então, em torno disso. Seria como se fosse uma espécie de carimbo, né? A empresa que já está cumprindo, que está se certificando disso, né? Ela está um a mais, né? Se eu sou um cliente dessa empresa, eu posso ficar mais sossegado, mais tranquilo. Esse seu ponto é muito importante, porque grandes empresas contratam pequenas empresas, médias e grandes empresas também. E existe uma preocupação e uma responsabilidade em contratar empresas que estejam ali no seu caminho de maturidade, de adequação, que saibam o que é isso, né? Que tenham já iniciado ou tomado suas providências no sentido de adequar a empresa LGPD. Então, é todo um ecossistema que é importante que esteja conectado e adequado aí à proteção de dados. Boa. Porém, a gente tem um dado aqui muito interessante, na realidade, na fonte da Darius, que diz que 80% das empresas não se adequaram ainda à Lei Geral de Proteção de Dados, mas 82% das empresas sabem da importância dela, né? Então, é uma coisa meio esquisita aí. E dando continuidade a isso, na realidade, Débora, o que precisa se fazer, na realidade, para as empresas, né, que não estão ainda, não aderiram ainda, né, à LGPD, se conscientizarem para que isso vire de fato, né, se conscientizarem para que vire oh meu Deus, que seja verdade para eles, que seja providenciado a LGPD na empresa. Esse ponto é importante. É importantíssimo, eu diria, para a continuidade, para a perenidade dos negócios. Tanto porque, pelo que eu já comentei, de que as empresas que estão contratando, elas procuram empresas que já tenham uma preocupação com privacidade e proteção de dados. E, além disso, é um cartão de visitas para o negócio, né? A perenidade da empresa, ela também vai ser conquistada com a proteção de dados na medida em que a organização se protege contra os ataques cibernéticos, contra os incidentes de privacidade que vão poder não apenas gerar prejuízos financeiros, porque geram, como prejuízos reputacionais. Então, isso é muito importante. Legal. Lucas, qual o primeiro passo que uma empresa tem que tomar? Não temos nada aqui, é tudo mato ainda, né? Naquele mesmo exemplo. Que a empresa tem que tomar para se adequar à LGPD, para começar o processo? Primeiro, eu entendo que a conscientização da parte mais elevada da empresa, né? Tá. Existe um lema no mundo do compliance que a gente fala que é o tone from the top. Ou seja, a alta direção, primeira coisa, ela precisa entender a necessidade, compreender que é importante, para a partir disso tomar as primeiras decisões. Feito isso, naturalmente, a gente recomenda que se contrate um profissional adequado, especializado, para que ele faça uma varredura dentro da sua empresa, determine as matrizes de risco que você possui, eventualmente os fluxos de dados que passam pela tua empresa, identifique todos os pontos que merecem atenção. Com esse mapeamento em mãos, a gente vai para o trabalho. Então vamos fazer as adequações, os ajustes de fluxos operacionais,
os ajustes contratuais, eventualmente até às vezes o cancelamento de um produto, né? O encerramento de uma operação que às vezes não coaduna mais com a nova legislação. Então são vários pontinhos que precisam ser detectados através de um profissional capacitado para isso, para que a partir disso construa-se então um mapa a ser seguido, um caminho a ser trilhado para que essas providências todas sejam tomadas dentro da empresa. Boa, legal. E tem eu, na realidade, aqui dentro da Take5, eu tomo frente de algumas coisas aqui da LGPD sobre o tema, né? E tem um papel muito importante, que é o DPO, e que a Débora era, né? Até falamos aqui no começo do nosso papo aqui, que ela era DPO lá na Claro, inclusive. Débora, o que faz esse DPO? E todas as empresas precisam ter um DPO? Sim, o DPO, ele é o nome em português, né, que está na LGPD, é o encarregado ou encarregada pela proteção dos dados pessoais. O que faz, então, esse encarregado ou encarregada? Essa pessoa é responsável pela comunicação da organização com os titulares de dados, que são as pessoas que têm dados pessoais que são tratados por aquela organização. Ele também faz a ponte, né, com as autoridades, não apenas a Autoridade de Proteção de Dados, mas de mais autoridades, entre as autoridades e a empresa, no que diz respeito aos temas relacionados a tratamento de dados. E é também alguém responsável por assegurar que haja treinamentos, que seja difundida a cultura da privacidade e da proteção de dados nas organizações. Essa pessoa, além de tudo, essas funções, elas estão detalhadas na LGPD. Mas o encarregado ou encarregada, ele faz, inclusive, muito mais coisas do que isso. Por quê? Porque é alguém que vai dar um direcional na hora do lançamento de um projeto novo, diz, faz esse ajuste aqui, pode dar algumas sugestões. É importante que se diga que essa pessoa, ela pode ser da área jurídica, mas também pode ser da área de TI, pode ser da área de segurança da informação, ou pode ser de qualquer outra área, na verdade. O importante é que essa pessoa tenha um conhecimento a respeito das atividades da empresa, interesse e curiosidade, e que saiba trabalhar de forma interdisciplinar. Por quê? Porque do jeito que uma andorinha só não faz verão, o encarregado ou encarregada, né, DPO, não vai trabalhar sozinho. Então, por exemplo, eu sou uma DPO advogada. Eu, hoje, no meu escritório, presto serviços de DPO as a Service. A figura do DPO precisa conversar com TI, conversar com arquitetura de sistemas, conversar com o time de projetos, conversar com o time de atendimento, e para viabilizar que certas coisas aconteçam dentro da organização. Então, o encarregado ou encarregada também atua no caso de incidentes de segurança, e como ele faz a interface com as autoridades, ele pode fazer a interface com a NPD, ele deve, na verdade, no caso de comunicação de incidente, deve poder, dentro da organização, é recomendável que possa abrir mesa de crise, atuar na gestão dessas crises, né? Então, é um papel bastante interessante e que permeia toda a organização. Né? Eu, na minha atividade, eu digo que existe uma hashtag que é fundamental, que é Somos Todos DPO. Que ninguém sabe tudo, de tudo. Então, é preciso contar com o conhecimento que cada um tem e que as áreas têm e que as muitas experiências trazem a respeito daquele negócio. É multidisciplinar, né? Multiconhecimento. Exatamente. Então, tem que estar antenado em tudo aí, pelo jeito. Boa. Vamos lá, então. Lucas, e como a LGPD impacta na nossa vida como pessoas físicas, na realidade, né? E e quais dados a lei protege? Perfeito. Bom, antigamente, Zen, não existia proteção nenhuma, né? Verdade. Então, eu entendo que a LGPD ela impacta profundamente, né, a questão dos dados pessoais que são detidos por nós, pessoas físicas, pessoas naturais. A partir do momento que você tem alguma legislação que traz segurança, naturalmente que você vai ter uma proteção muito maior e você vai conseguir conter a disseminação indevida desses seus dados. Então eu vou te dar um exemplo prático, né?
antigamente, vamos supor que você prestou algum tipo de serviço para mim. Você vai ter os meus dados, naturalmente, porque você prestou esse serviço, você vai precisar emitir uma nota fiscal. Então, você precisa ter os meus dados pessoais. Anteriormente, a LGPD, você eventualmente poderia compartilhar esses dados com quem você quisesse, da maneira como você quisesse, que nada aconteceria. Hoje não. Hoje a lei impõe obstáculos e regras específicas para que esse compartilhamento seja feito. Então, você precisa do meu consentimento para compartilhar esses dados com uma pessoa que, enfim, não faça algum tipo de relação àquele serviço que está sendo prestado. Então, nesse sentido, eu entendo que a legislação ela vem e protege esses dados e nos dá segurança. Ao passo que, anteriormente, nós não tínhamos isso. Então, complementando, além de trazer essa questão de segurança, a LGPD ela traz objetivamente a proteção aos dados pessoais. O que são esses dados pessoais, né? Exato. Eles são desde um RG, um CPF, um nome, idade, data de nascimento, ou até hábitos de consumo, tá? Porque a gente separa isso nos dados pessoais, vamos colocar assim, registrais, e os outros dados pessoais sensíveis. Sensíveis. Né? Esses dados pessoais sensíveis, eles têm a ver com, por exemplo, a tua etnia, tem a ver com seus hábitos de consumo, tem a ver com aquilo que você gosta de fazer na internet, por exemplo. Religião também, Religião, com certeza. Então, trazendo de forma objetiva, os dados capturados por cookies, né, em navegador, que sabe ali onde você esteve na internet, para onde você foi, para onde você vai, etc. Tudo isso hoje é considerado um dado sensível e possui, inclusive, mais uma camada de proteção pela LGPD, que não só desses dados cadastrais, etc., que são os dados pessoais comuns, vamos dizer dessa maneira. Então, toda essa gama de dados ela é protegida pela LGPD, lembrando, mais uma vez, que são os dados de pessoas naturais, pessoas físicas, e não os dados de pessoas jurídicas que são protegidos. Então, você tem todo esse arcabouço para proteger e dar muita segurança a toda a população de uma maneira geral. Legal. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa que aconteceu comigo ontem, na realidade. Eu fui fazer um exame, uma coleta de exame de sangue, e passei por tudo ali, né? Cadastramento e não sei o que, tal, como todo mundo acho que conhece como é que é, acho que todo mundo já fez o exame assim. E na hora da coleta, a menina veio com uma ficha que tinha o meu nome, meu CPF e a senha para eu pegar o resultado do meu exame, né? Ou seja, ela, tudo bem que ela trabalha ali e tudo mais, mas ela estava com um papel impresso com todos esses dados lá, inclusive com a senha. No meu exame tem, cara, dado mais sensível do que isso, eu acho que não existe. Muito pessoal, né? Muito... Os dados da saúde, inclusive, Exato. eles possuem mais uma camada de proteção. Então, de fato, assim, talvez eu entenda que não seja a melhor prática, da maneira como foi colocado, mas temos que levar em consideração também que os colaboradores, né, de todo o corpo que trabalha dentro da empresa, naturalmente vai acabar tendo algum tipo de acesso. Sim. O empregador precisa ter muito controle sobre essas informações, muito treinamento para que essas informações não se percam, não vazem, mas naturalmente a gente entra aqui numa questão complicada de se resolver, né? Porque ao mesmo tempo você precisa ser informado da sua senha. Claro, poderíamos pensar num processo digitalizado, de repente receber essa senha por e-mail. Sim, eu entendo que sim. Como bem a Débora disse, esses fluxos todos e treinamentos, etc., eles precisam estar sempre em constante evolução, porque, enfim, é tudo muito dinâmico, as coisas vão acontecendo e as empresas elas vão aperfeiçoando cada vez mais esse tipo de fluxo para melhorar essa coleta e divulgação de dados. Mas esse seu ponto também é importante, desculpa, não sei se você ia falar. Não, imagina. Esse seu ponto também é importante no aspecto de que uma medida que ajuda, por exemplo, é se o laboratório tiver um duplo fator de autenticação, que vários já têm. Então, por exemplo, você tem uma senha lá, mas ele diz você vai receber um código numérico no seu celular ou no seu e-mail, né? Por que isso? Porque aí ele se certifica de que o usuário, que é a pessoa que legitimamente deve ser quem tem aquela senha,
vai receber num dado que já está lá cadastrado no celular, no e-mail dele, aquela possibilidade de acesso, né? E outro ponto importante, o próprio usuário, ele também, o laboratório deve se certificar que vai entregar da maneira mais segura possível, e o usuário, uma vez que recebeu aquilo lá impresso, precisa dar um jeito de guardar, de rasgar, de anotar em algum lugar, para que haja esse cuidado também do indivíduo em relação a esse tema. Eu achei, em pleno 2023, né, muito esquisito, uma senha rodando com o meu nome, meu CPF e ali, para todo mundo ver. Às vezes, num descuido, você senta para ver alguma coisa no celular, uma outra pessoa do lado pode estar vendo, e mal intencionada, sei lá, se é que dá para fazer alguma coisa com isso, mas eu não quero que ninguém saiba, né? É meio esquisito. Mas você sabe que o papel é um dos principais fatores na adequação, porque esse também é um ponto importante. A gente está muito habituado a falar da tecnologia, das novas tecnologias, do que é moderno, mas existem ainda muitos setores e muitas empresas que estão muito baseados no papel, em arquivo físico, e tudo isso, se são arquivos sistematizados e são informações que de alguma maneira estão organizadas, tudo isso precisa de cuidados também. Tudo é dado, né? Exato. Apesar da mídia, ainda Sim, é um dado que está lá. Exatamente. Né? Verdade. Agora, um outro tema, né? Falando em tecnologia, né? Seguindo nesse caminho, sobre a inteligência artificial, sobre IA. A LGPD fala alguma coisa sobre isso? Prevê alguma coisa ali já? Especificamente sobre IA, não, porque se trata de uma lei que ela está relacionada com o tratamento de dados pessoais, mas já existe no Brasil um projeto de lei propondo parâmetros de governança e de avaliação de risco para gestão da inteligência artificial nas organizações, e existe também uma certa polêmica. Então, assim, de um lado, há quem diga que o Brasil não é um lugar que proporciona, né, um ambiente favorável à inovação e, por isso, seria importante se preocupar mais com a inovação em si do que propriamente em regular a inteligência artificial. E há, por outro lado, quem diga que é importante ter a regulamentação não apenas no país, mas em vários países do mundo, para que não se criem lugares onde determinadas empresas vão fazer lá uma atuação em IA que não seja a mais recomendável, porque aquele lugar ou aquele país não tem uma legislação adequada, né? Um paraíso, né? Um paraíso, um paralelo aos paraísos fiscais. Complementando até a fala da Débora, eu acho só importante deixar claro, Zen, que muito embora não tenha nenhuma disposição expressa sobre inteligência artificial dentro da LGPD, é bom deixar claro que, para os desenvolvedores de inteligência artificial, etc., que eles precisam levar em consideração as regras da LGPD para a produção de qualquer tipo de software relacionado à inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Se esse software, de alguma maneira, for tratar dados pessoais, o software vai ter que estar alinhado de acordo com a legislação. Justo. Então, mesmo que não tenha, né, uma palavrinha inteligência artificial ali dentro da legislação, ela é aplicável, totalmente aplicável aos novos softwares que venham a ser desenvolvidos no mercado. E aí, inclusive, existem já diversas discussões sobre esse tema, tá? Porque hoje a internet ela é repleta de dados pessoais, né? Não necessariamente que foram publicados pelo próprio detentor do dado pessoal. E muitas dessas inteligências artificiais hoje open source, né, que você consegue fazer uso, eles estão capturando esses dados da internet de alguma maneira, estão processando e tratando, e nem sempre com o consentimento do usuário. Então já existe uma discussão forte sobre esse tema, até essa questão toda de banco de dados, né? Fala-se muito, inclusive, hoje em dia em segmentação de banco de dados para uso de inteligência artificial, justamente para que não caia num tratamento indevido. Caramba, que complexo, hein? Essa vai ser boa. Bom, pessoal, exploramos aqui alguns conceitos, na realidade, do que é LGPD e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouco mais do que é LGPD de fato na prática, tá? Débora, qual que é o perfil das empresas que te procuram para implementar um projeto de LGPD?
É interessante falar, eu acho que talvez no momento que o Brasil está passando, né? Assim, hoje tem muitas empresas que já fizeram a adequação, mas que estão precisando revisitar, por quaisquer motivos, né? Inclusive pelo fato de que esse mapeamento que você faz das suas atividades de tratamento deve ser periodicamente revisado, porque deve ser constantemente atualizado, porque é um organismo vivo, né? A empresa, ela lança novos produtos, ela descontinua produtos, então é preciso que as atividades de tratamento, elas acompanhem a vida da empresa. Eu costumo dizer que é como se fosse uma espécie de uma contabilidade. Da mesma forma que a contabilidade vai lá e registra o que entrou, o que saiu, por onde passou, de que forma, lá nas atividades de tratamento também. E existem, claro, as empresas que estão começando, né? Ou porque são startups que vieram de fora e estão começando aqui, ou porque são empresas locais. Acredito que sempre haja tempo, né? O importante é que haja essa atenção e esse olhar para a proteção de dados. Essa conscientização, na realidade, né, de todos. Bacana. E agora uma pergunta bem emblemática, na realidade, né? Para uma empresa de pequeno, para o nosso público ter uma noção, uma empresa de pequeno, médio porte, é muito caro implementar um projeto de LGPD? Olha, dá para a gente ter uma ideia, uma noção, assim? É difícil falar em valores absolutos, mas não, e varia, né? Varia conforme a atividade da empresa, varia conforme as ferramentas que a empresa gostaria de utilizar, né? Então, o projeto ele vai depender de uma série de elementos. Agora, existe o entendimento de que a LGPD é para todos, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela lançou recentemente um guia orientativo com medidas de segurança para empresas de pequeno e médio porte. Por quê? Ela está justamente dizendo assim, olha só, você pode pegar essas medidas aqui e implementar, que são medidas simples, que não são caras, mas que você pode ter como roteiro. Outra coisa, a própria LGPD, a própria ANPD na regulamentação fala, olha, você pode ter o seu registro de atividade de tratamento num Excel. Então, assim, você precisa comprar um mega software de gestão de consentimento ou de gestão de atendimento automatizado de direitos titulares ou de registro de atividade de tratamento? Não necessariamente. Se você tiver um Excel, você consegue fazer. Se você tiver um canal de comunicação com os titulares, você consegue fazer uma gestão de consentimentos e atendimento a direitos. E aí você vai poder se posicionar e obter aí uma orientação de algum profissional especializado com relação às medidas que podem ser tomadas. Show demais. Vamos lá então, Lucas. Quais são as penalidades que uma empresa pode sofrer se tiver alguma coisa errada aí? Eu costumo dizer, Zen, que é nessa resposta que normalmente o empresário começa a dar mais atenção para o assunto. Porque, de fato, existem algumas penalidades que são muito severas, tá? Você tem aqui na lei uma previsão de multa, né, de até 2% do faturamento do grupo econômico. Uau! Então, que é uma multa que realmente pode pesar muito forte, né, ali no caixa da empresa. É claro que não vai ser qualquer infração que vai te dar uma multa de 2% do seu faturamento. Existe todo um regramento específico que ele vai, de alguma forma, mostrando ali, para uma infração desse tipo a penalidade é tal, para uma infração deste outro tipo a penalidade vai ser outra, mas é importante saber que o teto dessa multa é de 2% e é bastante coisa. Além disso, a LGPD também prevê, eventualmente, o congelamento do banco de dados. Então, vamos supor que a empresa esteja fazendo algum uso comercial muito indevido, que ela esteja, por exemplo, realmente faturando, lucrando com a utilização indevida desses dados pessoais. Além da multa, você vai ser impedido de utilizar esse banco de dados. Em um ponto ainda mais severo, pode causar até a suspensão do CNPJ. Aí acho que não precisava nem ter LGPD, é um bom senso, né? Na realidade. Olha, mas assim, por mais que seja um bom senso, você hoje encontra diversas empresas que fazem utilização de banco de dados, etc., de uma maneira absolutamente ilegal, tá?
principalmente nós que somos advogados, eu sou pelo menos frequentemente assediado por empresas como essa, por exemplo, para fazer localização de devedores. Então vem uma empresa com um banco de dados super enriquecido, que sabe lá Deus de onde vieram esses dados, e eles estão fazendo realmente uma atividade comercial baseada numa prática abusiva contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Então por isso que a lei ela traz essa extensão toda de penalidades para realmente poder punir caso a caso de acordo com a gravidade. Muito bem. Existe alguma flexibilização para pequenas empresas? Sim, existe. Para pequenas e médias empresas que não tenham atividade de risco ou que não tratem dados pessoais sensíveis e que cumpram ali, né, e que não estejam dentro de alguns parâmetros que a própria resolução dá, né? Então, para pequenas e médias empresas que não representem alto risco e a regulamentação detalha, existe a possibilidade de ter o prazo em dobro para pagamento de multa, o prazo em dobro para atendimento das solicitações das autoridades e atendimento a direitos dos titulares. Existe a possibilidade de fazer um registro de atividades de tratamento simplificado, que a ANPD divulgou também após a regulamentação, dizendo, olha, você vai poder usar nesses termos aqui. Então, existem essas flexibilizações que podem ser consideradas. Além disso, a pequena e média empresa, né, o agente de tratamento de pequeno e médio porte, ele não está obrigado a nomear encarregado ou encarregada de proteção de dados. Mas é importante que se diga que, apesar de não ter essa obrigação, ele tem sim a obrigação de ter um canal de comunicação com os titulares e as autoridades. Então, não precisa, por exemplo, ser o DPO que vai responder, né, o encarregado ou encarregada. Mas ele precisa ter ali uma governança, precisa mais ou menos ter alguém que está olhando para isso, precisa responder aqueles que vierem a questionar, precisa responder a autoridade em caso de incidente. Então, ele precisa cumprir a lei, mas não precisa da figura em si do DPO. E, para aqueles que precisam, é importante também que se diga, é possível que haja o DPO empregado, com dedicação exclusiva, mas a própria NPD, em seus guias orientativos, também falou que o DPO ele pode ser terceirizado. Então, pode ser um escritório ou uma empresa terceirizado, né? Do DPO as a Service, como você comentou. Exatamente. Que você também faz esse tipo de função, né? Exato. E é um trabalho de assessoramento. A tomada de decisão é do empresário ou da empresa, né? Não é o encarregado ou encarregada que vai determinar o que a empresa vai fazer. Então, é um assessoramento olhando para as atividades que acontecem dentro da organização. Legal. Lucas, já existe uma fiscalização rolando já? Como que acontece essa fiscalização? Zé, existe, na minha opinião, ainda de uma forma muito branda. Eu entendo que essa fiscalização ela já deveria estar num estágio um pouco mais avançado, mas basicamente essa fiscalização ela pode acontecer simplesmente porque o órgão decidiu fiscalizar você, mas normalmente acontece depois que tem algum tipo de vazamento ou denúncia, né? Normalmente é assim que as fiscalizações ocorrem ou começam, né? Mais reativo, né? Hoje em dia, sim, mais reativo, até porque existe uma própria estruturação da própria agência, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está sendo realizada. Imagina, tem toda uma questão de centro de custos também, né? Que a ANPD, ela é, em tese, subsidiada pelas próprias multas que são aplicadas. Então, a coisa ela ainda está sendo desenvolvida. Em que pese a lei já tenha 5 anos de existência, 5? 5. Em que pese a lei já tenha 5 anos de existência, eu acho que ainda essas fiscalizações são um pouco incipientes. Deveria, na minha opinião, ter um pouco mais de enforcement, né, que a gente fala, para que justamente as empresas cumpram, apliquem e estejam 100% em compliance com a LGPD. Bacana. Vamos lá então, Débora, como que funciona a atuação de empresas que trabalham em âmbito internacional, né? A empresa é brasileira, ok, ela
é regida aqui pela LGPD, está tudo certinho, mas ela manda dados para fora. E aí, como é que funciona isso? Olha, esse é um tema que tem vários prismas sobre os quais você pode analisar. O primeiro deles é que se é uma empresa local, né, brasileira, capital brasileiro, fazendo negócio no exterior, é importante que essa empresa avalie se aplicam leis de proteção de dados desses outros países. Porque existe uma característica comum às leis de proteção de dados, é que elas vão onde o dado está indo. Então, se a empresa aqui no Brasil está fazendo o tratamento de dados fora, o que vai acontecer é que, ok, embora eu seja uma empresa brasileira, eu vou ter que me adequar às leis do lugar para onde eu estou mandando esses dados, né? Esse é um ponto. E existe um outro aspecto que pode ser que existam empresas que estão no Brasil, mas que são de grupos estrangeiros, né? E aí elas provavelmente terão programas que vão ser regidos pela matriz, e a matriz, ela geralmente escolhe a lei de proteção de dados mais rigorosa entre todas elas, para poder criar uma governança, mas é claro que é preciso atender às especificidades de cada país. E um terceiro ponto, que é comum a todas as empresas, é o fato de que hoje a gente está num mundo em que existe muito tratamento de dados na nuvem, né? Muito armazenamento na nuvem, existem muitas contratações de nuvens de diversos tipos. E a nuvem, ela nada mais é do que a otimização da infraestrutura daquele provedor que tem servidores em vários países do mundo. Então, o que vai acontecer é que o dado dessa empresa brasileira, digamos assim, que contratou uma nuvem, ele vai ser enviado para 3 ou 4 países conforme disponibilidade dos servidores daqueles lugares. E aí, a gente está falando que está acontecendo uma transferência internacional, que é um tema que está em vias de ser regulamentado pela ANPD, e a gente vai ter ainda bastante novidade nesse sentido. Então tem bastante carroça para passar por debaixo aí dessa ponte, ou ao contrário, acho que é por de cima, né? A água que passa por baixo. Bom, pessoal, agora a gente vai chegar no momento crítico do nosso bate-papo aqui, né? Que é vazamento de dados. Vazou, e agora, né? O que a gente faz? Bom, tem uma pesquisa que fala aqui que o Brasil é o 6º país com maior número de vazamentos de dados. A fonte é do Surfshark, vai aparecer aqui embaixo depois pra gente. Vazou, pessoal, e agora? O que fazer diante do vazamento de dados, né? Tanto do ponto de vista da empresa quanto do consumidor. O que cada um deles pode fazer? Bom, começando do ponto de vista da empresa, existe uma questão que primeiro, preciso tomar muito cuidado para tentar saber se de fato vazou. Então, você tem que chamar o cara técnico para ir fazer uma avaliação dos ambientes e entender se de fato aconteceu e por que isso. Porque existem muitos hackers na Dark Web, na Deep Web, que vão lá e dizem, olha, eu tenho a base de dados da empresa tal. E eles geralmente fornecem o que a gente chama de samples, que são amostras de dados, para que seja possível avaliar. Mas, a depender daquele sample, pode ser que sejam dados que a empresa tem, mas pode ser que sejam dados que já estão aí sendo vendidos na Santa Efigênia há anos lá no pendrive. E a empresa precisa, ela não deve se apavorar com o fato de que tem alguém fazendo algum tipo de divulgação ou fazendo algum tipo de contato. É preciso, antes de tudo, sobretudo, checar internamente se houve, de fato, qualquer problema. Agora, se houve, o que vai fazer? Segundo passo, corre para resolver. Corre lá, chama lá o pessoal e vai. Enquanto isso, é preciso ter uma equipe, pode ser alguém acionado pelo DPO ou algum outro time que possa, dependendo do tamanho do problema, né? Fazer uma comunicação para os colaboradores da organização, se aplicável, né? Assim, avaliar se é o caso de comunicar esse incidente para a ANPD e para os titulares. Por quê?
porque é preciso fazer uma avaliação de risco para os direitos e liberdades dos titulares de dados, para que se deva comunicar ou não. Então, não é que tudo que você tem, você vai fazer. Pode ser que aconteça uma situação mínima. Mas, se existir alguma situação que seja crítica o suficiente para gerar necessidade de uma comunicação, aí é preciso fazer a comunicação para a NPD e para o titular. Lembrando que, muitas vezes, para a NPD você faz uma comunicação mais técnica e para o titular você faz uma comunicação que seja um pouco mais tranquila, explicando numa linguagem um pouco mais acessível o que aconteceu, informando de preferência se houve, que tipos de dados eventualmente estavam lá nesse vazamento e, se aplicável, informar para esse titular também quais foram as medidas que essa empresa ofereceu, né? Quais são as medidas que ela está ofertando. Porque tem empresas que fazem assim, olha, eu vou te oferecer por 1 ano um serviço de verificação do teu CPF para toda vez que consultarem seu CPF você ser informado. Por quê? Porque se alguém está com seus dados, eventualmente tentando fazer um crédito, pegar uma compra ou pegar um crédito em um banco, o fato de que você está sendo consultado te permite agir e atuar, quer dizer, opa, eu não reconheço essa transação, eu não estou procurando esse banco, então eu vou fazer alguma coisa. Isso do ponto de vista da empresa. Não sei se você quer falar sobre o ponto de vista do titular. Não, veja, eu acho que até complementando esse texto, vale a pena destacar um pouco a questão das indenizações, né? Teve uma decisão recente agora dos nossos tribunais superiores que delimitou um pouco como deve ser indenizado caso haja um vazamento de dados, né? Porque anteriormente existia um conceito muito formado de que vazou, indenizou. E isso tem mudado aos poucos na jurisprudência, né? Que são as decisões judiciais baseadas nesses casos. E os tribunais superiores estão consolidando o entendimento de que não basta que haja um vazamento, precisa haver um dano comprovado. Então, diante até das falas da Débora, o titular ele precisa ter sido lesado. Então veja, os seus dados foram parar na internet. Aconteceu alguma coisa? Criaram uma conta no seu nome? Você teve algum prejuízo efetivamente que foi gerado para você diante deste vazamento? Se a resposta for sim, aí sim a empresa precisa se preocupar porque provavelmente terão ações indenizatórias contra a empresa que teve esses dados vazados. Caso contrário, hoje você vê muitas ações sendo julgadas improcedentes, porque muito embora tenha havido vazamento, e isso vai ser punido de acordo com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, a NPD, mas as indenizações individuais, né, dos usuários, elas são dadas hoje, claro, isso em primeira instância tem uma forma de ser julgada, mas conforme esse processo ele vai subindo, já tem sido julgado sempre quando há efetivamente um dano ao usuário, aí sim há uma indenização a ser paga. Faz mais sentido também, né? Porque imagina se nem a NASA, né, nem o governo dos Estados Unidos, nem o Pentágono totalmente... Pode ser que aconteça um ataque hacker e roubem os dados de lá, né? Imagine se qualquer coisa até acontecer... uma curiosidade sobre isso, Zen. Hoje, no Brasil, a maioria dos vazamentos que tiveram são de órgãos públicos. Então... Veja, até o PROCON já teve dados vazados. Sim. Então, é claro que isso é exatamente isso que você está colocando. Até as empresas públicas estão sujeitas a isso, onde em tese tem todos os cumprimentos, todos os requisitos técnicos, licitações de empresas de tecnologia e segurança dando subsídio a isso, e ainda assim acontece. Então, infelizmente, é algo que a gente precisa, de alguma forma, conviver e adequar. E eu vou puxar o gancho do Lucas para dizer o seguinte, é por isso que ter a governança em proteção de dados e pensar nisso é tão importante. Porque o fato de que aconteceu um incidente de privacidade não significa necessariamente que aquela empresa vai ser multada. Mas aí um dos aspectos que vão ser avaliados pela NPD é o seguinte, que medidas de segurança você tomava antes do incidente acontecer? Você tem uma governança de privacidade? Então, muitas vezes, a empresa, por exemplo, pode dizer, olha, eu tinha a previsão de implementar uma proteção tal, mas isso ia acontecer no prazo tal. Enquanto isso, como paliativo, eu fui usando essa outra medida aqui, mas tivemos esse problema nesse meio tempo. Então, é muito importante
que seja possível demonstrar que a empresa pensa em privacidade e proteção de dados e pensa na proteção dos seus ambientes. Pense e age, né? Isso, pensa e age, exatamente. E aí, para responder a sua pergunta, pensando do ponto de vista do consumidor, o que é importante que o consumidor faça? Ficou sabendo de um vazamento, teve a notícia de uma empresa de que seus dados vazaram, trocar todas as senhas aplicáveis daquele produto ou serviço. Se envolver cartão de crédito, cancelar de preferência aquele cartão de crédito e pedir a emissão de um outro. Hoje em dia, com os cartões virtuais, está até mais simples, né? Que você bloqueia e cria um novo. Procurar entender se eventualmente... porque depende muito do tipo de incidente, né? Mas se por um acaso a empresa tiver oferecido esse serviço de verificação de consultas ao CPF, é legal aderir. E se, por outro lado, a pessoa preferir ou se tiver condições de fazer isso, pode fazer uma contratação de um serviço desse, porque aí ela vai todo mês receber um relatório dizendo quem consultou e podendo aí se posicionar em relação a esse tema, né? Então, sempre tomar esses cuidados no sentido de eliminar o ponto de vulnerabilidade, vamos dizer assim. Você falou tanto de incidente, né, de segurança. Qual que é a diferença de vazamento e incidente de segurança? É o seguinte, chama-se popularmente de vazamento algo que é um incidente de privacidade. E o incidente de privacidade, ele é diferente do incidente de segurança, por quê? Porque todo incidente de privacidade é um incidente de segurança, mas nem todo incidente de segurança é um incidente de privacidade, porque nem todos envolvem dados pessoais. É possível que haja um problema, por exemplo, numa API, num ambiente, numa proteção de rede, etc., que não gere consequências porque não houve um determinado acesso aos dados pessoais. Se tiver havido, houve um incidente de privacidade ou um vazamento. E é importante também que se diga que o incidente de privacidade, o vazamento, ele não significa que um terceiro entrou no seu ambiente. Ele necessariamente. Podem existir esses dados em que o hacker entrou, mas pode acontecer de alguém que tem acesso legítimo usar esse acesso de forma ilegítima, por exemplo, puxar, copiar, fazer alguma coisa e usar de forma diversa, né? Então, assim, podem haver N possibilidades. Pode ser alguém que já esteja dentro da rede e que isso acabe acontecendo. Ou pode ter havido um desenvolvimento de um site na web que acabou expondo os dados dos titulares na hora que ele coloca lá login e senha. Então, assim, podem ser N coisas, né? Existem as políticas, por exemplo, de desenvolvimento seguro por causa disso. Lucas, quem responde legalmente? Bom, eu acho que antes de responder essa pergunta, Zé, é importante determinar aqui que existem algumas figuras dentro da LGPD que são muito importantes, né? A lei ela traz um conceito de controlador e de operador. O controlador é aquele cara que tem a decisão sobre o que vai ser feito com os dados, como ele vai ser tratado, etc, etc. Então, na prática, é o empresário que recebe os dados ali do seu consumidor e ele que vai determinar o que vai ser feito com aqueles dados. Por outro lado, nós temos a figura do operador de dados, que pode ser uma empresa que foi contratada para prestar algum tipo de serviço, que vai tratar aqueles dados em nome do controlador. Quem vai responder? Na prática, ou em tese, as duas pessoas, tanto o controlador quanto o operador, caso haja algum tipo de vazamento, etc. É claro, Zé, que essa responsabilidade ela precisa ser apurada por meio de um procedimento investigativo da NPD ou por meio de uma ação judicial. Então, todas essas pessoas elas vão ter o direito de apresentar uma defesa e dizer que, olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas, olhando friamente, fazendo uma análise não casuística, né, uma análise genérica, você tem tanto o controlador quanto o operador podendo responder por esse incidente, por esse vazamento de dados. Muito bem. E quais são as causas mais comuns que levam ao vazamento de dados e quais os cuidados que a empresa, né, o controlador, o operador tem que tomar? Olha, Zen,
pela minha experiência em todos os procedimentos que eu já passei, apuratórios relacionados a vazamento de dados, na grande maioria dos casos, foi normalmente algum empregado de dentro da instituição que acabou acessando um link que não deveria, ou, né, aquele famoso phishing, né, que você recebe por e-mail. Então, o colaborador viu um e-mail que parecia verossímil, parecia que ele deveria clicar naquilo, ele acaba clicando, e aí acaba pegando um ransomware que vai sequestrar os dados. Então, normalmente, porque assim, as empresas, é claro, né, tudo tem a sua exceção, mas as empresas elas possuem hoje em dia alguma segurança da informação, meios eficazes de proteção, mas ainda assim tem sempre o colaborador que pode acabar cometendo algum tipo de incidente. Sabe outra coisa que é muito comum também? O cara ele acaba, por exemplo, tem uma planilha de Excel com muitos dados, que é ali do trabalho e tudo mais. O cara tem que salvar na rede protegida da sua empresa. Mas normalmente ele também salva na sua máquina, ou acaba salvando numa rede, numa nuvem pessoal. E aí, de acordo com os seus movimentos na internet, etc., vamos pensar que esse cara salvou essa planilha numa rede pessoal dele, num computador pessoal dele, e esse computador foi extraviado. A empresa tinha todos os planos de segurança, todos os softwares essenciais, mas por um descuido do colaborador, esses dados acabaram sendo vazados por conta de um procedimento que não deveria ter sido realizado. Então, é por isso que a gente bate muito nessa questão do treinamento, né, de regras eficazes para que realmente, vamos supor, todo mundo fala assim, nossa, mas é muito chato, né? A empresa não deixa eu colocar um pendrive na minha máquina, a empresa não deixa eu acessar determinado website, justamente por essa razão, né, para evitar esse tipo de situação. A gente sabe que o colaborador, na maioria das vezes, não vai fazer de forma mal intencionada, mas ainda assim, às vezes por falta de conhecimento, acabam acontecendo circunstâncias como essa que acabam levando a problemas muito graves para a empresa solucionar depois. Pois é, toma cuidado aí, né, pessoal, com o que clica, o que acessa, né, isso é muito importante. E o treinamento também, com certeza, é o principal, eu acho, né, para fortalecer esse pensamento na cabeça dos colaboradores, né. Como saber se a empresa está tratando bem os meus dados, né? Eu como consumidor, Débora, como que eu sei que a empresa X está tratando bem os meus dados? Olha, essa é uma pergunta bastante difícil de fazer. Porque, primeiramente olhando de dentro para fora, não existe empresa 100% ok. É a mesma coisa de dizer o seguinte, eu estou com a minha saúde 100% nesse momento. Só que eu não tenho como saber se eu estou com um vírus que vai se manifestar daqui a uns dias ou se eu estou com alguma doença aqui, né? Então, da mesma forma, o que a gente faz? A gente cuida da saúde para tentar mais ou menos caminhar bem. É mais ou menos a mesma coisa. E para quem está olhando do lado de fora, apesar de existir essa dificuldade, uma das principais maneiras de saber é exercendo os direitos de titulares e também dando uma olhada na política de privacidade da empresa. Por quê? A política de privacidade ou o aviso de privacidade é uma obrigação que a empresa tem de divulgar os principais tratamentos de dados, as principais atividades de tratamento e, enfim, algumas informações básicas para dar uma ideia de como é que acontece, como é que aquela empresa trabalha com os dados. Aí, de preferência, informar se trata de dados de menores, informar se trata de dados sensíveis. Geralmente tem os avisos de cookies falando que tipos de cookies são usados e etc. Só que, para além da consulta, né, assim, a política de privacidade ela dá uma primeira ideia e aí, eventualmente, o usuário pode ver alguma coisa lá na política que gere o interesse de ter mais informações. Então, esse titular de dados ele vai poder acessar os canais da organização de privacidade, né, os canais de privacidade, para pedir essas informações adicionais. Se a informação que vier de lá for minimamente satisfatória, se for clara, né, o suficiente, se tiver determinados elementos que vão dizer, poxa, ok, tive uma informação satisfatória, tive o meu questionamento atendido, fui tratado com atenção em uma determinada situação
sei lá, de incidente, por exemplo. Esses são indícios, né, de que a empresa tem uma governança. Se a empresa tem um portal de privacidade, claro, tratando-se de uma empresa maior, se a empresa fala sobre as principais questões de segurança que o usuário pode enfrentar e o cuidado que o usuário pode tomar, né? Então, isso é importante porque dá uma ideia de que a empresa está olhando para aquilo, né? É 100% isso? Não, nunca nada Nunca é, né? Não. Voltamos naquela tecla, todo mundo está sujeito, né? Todas as empresas grandes, pequenas, super seguras ou não, mas nem por isso que a gente temos que nos proteger, né? Não podemos deixar essa proteção de lado, né? Essa legislação de lado, a gente tem que estar sempre de olho nisso, né? Sim. Bom, pessoal, então a gente já vai aqui para a nossa última parte do nosso papo, né? O nosso fechamento aqui. E para isso eu queria deixar uma pergunta para vocês aqui de fechamento na realidade, né? Quais são os passos para a mudança dessa cultura, né? Do aculturamento, da adequação da LGPD nas nossas empresas, nas empresas do Brasil? Eu diria que é fundamental cultura organizacional voltada para a privacidade e proteção de dados. O alto escalão da empresa precisa primeiro comprar a ideia e fazer o esforço e atribuir a missão para alguém de disseminar a cultura de privacidade dentro da organização. Eu diria que isso é essencial, inclusive porque os colaboradores da empresa, eles são colaboradores que precisam ter cuidados com os dados que eles tratam ou que serão tratados com base, enfim, na atividade que eles desempenham. E também os colaboradores, eles são titulares de dados, tanto em relação à empresa que os emprega, como em relação a quaisquer outros produtos e serviços que eles consumam. Ao né? mundão todo, né? Isso, exatamente. Por um Boa. outro lado, Zen, eu acho que complementando essa cultura organizacional, é muito importante pensar também que o enforcement, né, a fiscalização por parte do ente público também seja efetiva. Porque eu faço muito uma comparação com a história do cinto de segurança, né? Sim. Há muitos anos atrás, nós sempre tivemos uma legislação que obrigava a utilização do cinto de segurança, mas o brasileiro nunca usou. E aí, em dado momento, a fiscalização começou a multar os motoristas, né, para a utilização do cinto de segurança, e isso passou a ser parte da cultura do motorista. Né? Você entra no carro. Então, hoje nós temos pouquíssimas fiscalizações ainda, né, dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu entendo que, é claro, que nós não estamos falando aqui de uma caça às bruxas, né, porque isso também não beneficia de maneira alguma a coletividade. Mas sim, uma fiscalização adequada em empresas que possuem já algum tipo de reclamação ou ações judiciais de forma muito repetitiva, etc. Então eu entendo que esses dois pontos, o aculturamento mesmo, né, como a Débora disse, por parte das companhias, exercitando bem essa questão do tone from the top, mas também uma parte governamental de fazer cumprir a norma. Muito bom, muito bem. Pessoal, Lucas, Débora, eu queria agradecer vocês. Foi muito legal. Nós que agradecemos. Baita papo bacana, bastante conteúdo interessante, né? E super relevante pra gente, né? Pra todo mundo. E queria deixar aí a palavra com vocês, se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa. Fiquem à vontade. Lucas, Débora. Eu só diria o seguinte, não é bicho de 7 cabeças e não vai travar o negócio. É algo que muda o olhar, na verdade. É só ajustar o foco e uma vez ajustado o foco, você vai ter um belo cartão de visitas para os seus clientes, para os seus colaboradores e vai contribuir de uma maneira geral para todo um ecossistema. É pensar, né, Débora, que a aplicação dessa norma ela é mais do que um cumprimento a uma legislação. Ela é uma forma de realmente impor educação, né? E eu acredito muito na legislação como uma forma de educar a população. E eu acho que essa é uma legislação que justamente traz um sentido social muito intenso nesse aspecto, né? De justamente evitar os abusos, de termos uma sociedade mais bacana com relação a essa segurança dos dados, de mais privacidade, um pouco mais de proteção, né? Então,
Eu acho que esse é o grande ponto e é o que fica de lição para a gente e para os empresários todos que estão nos ouvindo aqui também. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Take 5 Lounge. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Queria pedir também para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E fiquem ligados também no nosso próximo episódio, que é sobre conflito de gerações no ambiente corporativo. Até lá, valeu!